bora lá para mais uma live, Café no Abapai. Nós prosseguimos, caminhamos, avançamos sem retroceder, sem olhar para trás. E hoje nós vamos falar a respeito de princípio. Eu estava correndo agora e me veio esse start de falar sobre princípios, porque muitas vezes nós vemos muitas pessoas, muitas circunstâncias nos levando a quebrar princípios. Quem nunca quebrou um princípio? Quem nunca saiu fora do princípio? Né? Aqui eu não estou a falar de alguém, eu estou falando realmente da gente, porque muitas vezes as circunstâncias nos carregam a quebrar princípios. E quanto mais nós falarmos de princípio, mais nós ficaremos atentos, ficaremos em vigilância para não quebrarmos o princípio. E um princípio que eu quero falar é o da honra, né? O princípio da honra. O princípio da honra, primeiramente a Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vai falar em Provérbios. Então, o primeiro de tudo é nós pensarmos em honrar a Deus. Porque quando nós pensamos em honrar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, a tríade do sucesso do homem é corpo, alma e espírito. Claro que o espírito vem primeiro, que é o espírito conectado ao Espírito de Deus e fazendo aquilo que realmente precisa ser feito em Deus e para Deus e com Deus, né? Então, falar de princípio da honra, honrar. Então, assim, hoje eu vou falar muito da honra a Deus, porque honrar a Deus não significa que tudo vai bem e então eu vou fazendo o que tem que ser feito, porque, nossa, é muito prazeroso, é muito bom, é muito legal, flui tudo muito perfeito, então eu consigo fazer isso. Não, nada disso. A verdade é que tudo correndo como uma correnteza do rio ao mar, eu vou honrar a Deus. Nossa, tudo dando errado, tudo fora do lugar, eu vou continuar a honrar a Deus, porque isso não significa pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é na minha vida. Então é sobre isso. E a palavra que eu quero ler hoje é em João, 2 João, capítulo 1, versículo 8 diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Olhai-vos para vós mesmos. Peraí. Então vamos por partes. Aqui o escritor está nos dizendo para nós olharmos para nós, ok? Olharmos para nós, para o quê? Para um propósito. Qual é o propósito? Para que nós não percamos o que já ganhamos. Então nós já ganhamos algo em Deus. Quando nós estamos nele, nós já ganhamos algo. Aí depois continua. Antes, recebamos o inteiro galardão. Então não basta simplesmente o que eu já ganhei, que, por exemplo, é a salvação. Ainda tem o galardão. O galardão é muito maior do que a salvação em Cristo Jesus. Então diz assim, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém ver-te convosco, se alguém tiver vindo até você e não traz esta doutrina, olha o que está dizendo: não os recebais na sua casa, nem tampouco os saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Olha que coisa interessante. Aqui, literalmente, o escritor está dizendo: aparta-te daquele que não professa a doutrina, não está andando nos preceitos da honra ao Senhor. Não ande junto, não traga para tua casa. Entenda isso.
E o que eu quero dizer aqui, a honra, ela é uma chave essencial para nós recebermos algo de Deus. E é por isso que o inimigo trabalha tanto para que nós não venhamos honrar o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. O inimigo, ele trabalha nas nossas emoções para que nós venhamos nos afastar do ambiente de honra a Deus. O inimigo, ele trabalha de uma forma para nos tirarmos da presença de Deus, e nos tirando da presença de Deus, nós deixamos de honrar aquele que já nos deu, a salvação, que já nos deu o pertencimento por herança em Cristo Jesus como filhos. Então muitas coisas nós já recebemos de Deus. O inimigo, ele quer que nós deixemos este lugar, saiamos desse lugar e não permanecemos no Senhor, não prevalecemos em perseverar. Lembre-se dessa palavra. O inimigo vai trabalhar nas nossas emoções para que nós não perseveremos em dar continuidade, em honrar o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. A Bíblia vai dizer que nós, em algumas versões vai estar acautelar. Toma cuidado. Isso quer dizer por quê? Porque nós precisamos ser cautelosos. Veja, tem uma parábola que eu quero estar lendo, que se encontra em Mateus 21. Ela é bem conhecida. Mateus 21 vai dizer assim. Mateus 21, 28 vai dizer assim. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondendo disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Então aqui é uma parábola, o Senhor fazendo uma comparação de 2 filhos que foi enviado a trabalhar na vinha do Pai. Então aqui está falando de adoração, está falando de serviço, porque adoração é serviço e eu sempre friso isso. E o primeiro disse assim para o pai que ele não quero ir, não estou afim, olha tanta coisa que está acontecendo, não estou afim de ir. A Márcia, não quero mais, não vou, não tem cabimento. Como que eu vou fazer alguma coisa desse jeito? Olha como que eu tô, não vou. Mas depois se arrependeu, pediu perdão e foi. Aí existe o segundo filho que falou: eu vou, e não foi. Qual desses o Senhor está fazendo uma comparação? Qual desses fez a vontade do Pai? Aquele que estava sem vontade de fazer, mas fez. Muitas vezes nós não estamos tão empolgados para fazer algo, para servir, para honrar o Senhor, porque serviço é honra. Às vezes nós não estamos tão, prazerosos em fazer algo. Queríamos ficar quietinho, queremos estar isolado, queremos não fazer, queremos não nos expor. Mas o Senhor diz que maior galardão, tá aqui ó, em João que eu acabei de ler,
é para os que perseveram. Maior galardão é para os que perseveram. Então, mais do que falar palavras, eu preciso ser fiel àquele que me chamou. Porque esses dois filhos, como conta esta parábola, vai falar que um disse que ia e não foi. E o que falou que não quero ir, foi. Então, não é o que eu quero. Eu sempre friso isso porque é uma frase da minha terapeuta que ela diz: meninos fazem o que querem. Homens ou mulheres maduras fazem o que precisa ser feito. Isso é uma frase que realmente precisa ser gravada em nós. Tudo que nós formos fazer, tanto no corpo, na alma e no espírito, nós precisamos entender uma coisa: que eu não estou aqui, como eu acabei de postar no meu story, para receber curtida, para receber coraçãozinho, para receber aplauso. Eu estou aqui para cumprir uma jornada épica, extraordinária, para a glória daquele que me enviou. Porque eu não posso ter uma vida mediana diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele olhar para mim e falar assim: Márcia, você é mediana, você não é perseverante, você não é constante, você não termina aquilo que você faz de qualquer maneira, você não tem excelência, e você diz que é minha filha. Então eu preciso pensar nisso e melhorar a cada dia. Eu não estou aqui atrás de holofortes, eu estou aqui atrás de cumprir um propósito de vida. E receber, como diz aqui, ó, na minha perseverança, receber o meu galardão. O meu galardão. Receber o meu inteiro. Eu não quero metade do meu galardão, eu quero o meu completo galardão. Então eu vou me esforçar, eu vou me esforçar com todas as forças que há dentro de mim, que não há em mim, porque daí eu peço socorro ao Espírito, para eu cumprir aquilo que eu fui chamada para fazer aqui. E o que eu fui chamada para fazer aqui, eu vou cumprir com perseverança, com constância e com uma aplicação cada dia maior, olhando para o alvo e não olhando para as coisas que para trás têm ficado. Por quê? Porque eu tenho um inteiro galardão e eu quero receber inteiro. Imagine você trabalhar o mês inteiro e o patrão chegar para você e falar assim: ó, vou te dar só meio salário porque é o que você merece. Imagine, você já fez contas, você tem uma viagem, você tem teu carro para pagar, os teus projetos para pagar, e seu patrão chegar para você e falar assim: ó, vou te dar só metade do salário porque você não foi excelente como eu imaginei que você seria. Que frustração! Então aqui o escritor, ele fala assim, ó, aplique-se de uma forma a fazer cada dia mais o seu melhor dentro das condições que você tem, para que você possa viver uma vida e no tempo oportuno você receber o seu inteiro galardão, nada pela metade. Nada pela metade, porque muitas vezes nós nos contentamos com pouco. Nós temos que ter gratidão pelo que temos, mas não contentamento. Porque se você ficar, não, tá bom, vixe, olha, nem mexe, tá muito bom tudo isso. Você não é filho. Porque o filho, ele sempre sabe que ele merece mais por causa da promessa, não é porque nós somos bons. É por causa da promessa. Ele diz que quando ele foi, ele deixou uma herança para nós, e essa herança ela está relacionada no corpo, na alma e no espírito, em todos os âmbitos. Então nós precisamos subir essa escada de conhecimento e sabedoria em Deus, evoluirmos ao ponto de saber o que é nosso por direitos e nos apossarmos daquilo que é nosso por direito. Porque todos receberão o galardão. Agora vai da nossa conduta saber se nós vamos receber o galardão, como diz aqui, ó. Recebamos o inteiro galardão. Você quer receber meio ou inteiro?
Então, para que nós venhamos receber o inteiro galardão, nós precisamos trabalhar a honra. E veja bem, a honra, ela se relaciona a todos os ambientes. Talvez eu venha falar de outros princípios de honra, porque aquele que não cumpre princípio não tem como crescer, não tem como evoluir, não tem como avançar, não tem como. Quebrou princípio, não avança. Quebrou princípio, não avança. Eu me lembro de uma passagem, ontem eu estava lembrando dessa passagem. A palavra vai dizer que Jericó estava tomado, ninguém entrava, ninguém saía. O Senhor deu estratégia a Josué. Ele falou para Josué: Josué, rodeia 7 dias, 7 vezes por dia, e faça assim, faça assado. No 7º dia eu vou dar a vitória. Deu a vitória lá, todos conhecem a história. As muralhas ruíram e eles avançaram para dentro de Jericó e conquistou Jericó. E depois eles foram para a conquista de Acã, e o Senhor deixou um detalhe: não pegue nada daquele ambiente, não pegue nada. E aí diz que Acã foi lá e pegou a capa. Graça e paz do Senhor Jesus. Rogério, tudo bom? Deus abençoe. E aí diz a palavra do Senhor que eles tiveram uma grande conquista em Jericó, do jeito que o Senhor mandou. O Senhor mandou ir em Acã, foi lá e tomou a capa em Ai. E aí diz que eles então foram envergonhados e perderam uma batalha que era assim, fichinha. Era mamão com açúcar, como diz o ditado. E sabe por quê? Porque quebraram o princípio. Qual o princípio? De obediência. Quando nós quebramos o princípio, estou falando sobre o princípio de honra. Eu não preciso da capa. Eu lembro de Davi, quando ele vai ali e Golias está afrontando o povo de Deus, e Saul quer colocar então as vestes dele em Davi, e Davi até tenta andar com as vestes de Saul, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque o que é do outro, grave isso no teu coração, um princípio de grande galardão. O que é do outro, eu não invejo, eu não desejo e eu não quero. As minhas conquistas, elas são somente minhas e elas são especiais para mim. Eu posso, como eu sempre digo, me modular a algo que alguém está vencendo, mas eu não posso desejar a capa de ninguém. O que é do território do inimigo, como eu disse aqui em 2 João, se aparta, tira da tua casa o que é do outro. Aqui 2 João diz assim, se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina, não traz aquilo. Ele estava pegando a capa de um povo que não adorava ao Senhor. E aí diz aqui, não recebeis em sua casa, nem tampouco saudeis. Quer dizer, se aparta. E aí eles perderam uma pequena guerra por causa de falta de sabedoria e de honra ao Senhor. Então, o que eu quero trazer para nós nessa manhã, bem papo reto, assim, sem enrolação, é: filho, honra o Senhor, doa o quanto doer, esmaguem o quanto tiver que te esmagar, te humilhem o quanto tiver que te humilhar, mas entenda uma coisa: fique nesse princípio, porque no lugar da vergonha tereis dupla honra no Senhor. Não sou eu que estou liberando essa palavra, é a própria palavra que diz. E nenhuma das palavras do Senhor ele deixou de cumprir, está escrito na palavra. Nenhuma da palavra dele ele deixou de cumprir. Se ele diz que se você honrar a ele vai te dar dupla honra, então continue honrando ele, continue perseverando, mesmo como esses 2 filhos da parábola. Eu não quero, mas eu vou. Eu não estou aguentando a pressão, mas eu vou perseverar e entregar aquilo que foi me dado, porque isso que eu recebi do Senhor não é para mim, não é para mim, é para a glória dele.
Então aquilo que eu recebi para a glória dele, eu derramo para a glória dele, eu transbordo para a glória dele. Várias vezes eu desejei parar, várias vezes eu desejei desistir por causa da minha dor. O Senhor não está preocupado, entre aspas, com a minha dor. Ele está preocupado com o que essa dor pode cumprir de propósito na vida do próximo. É sobre isso. Então, o que eu quero deixar aqui, há uma recompensa para os que perseveram em honrar o Senhor. Há uma recompensa, há um galardão inteiro. Não é migalhas. Não é migalhas. Não é pouca coisa. Há um galardão inteiro, há uma recompensa para os que perseveram em honrar o Senhor. Perseverar, hoje pela manhã eu estava ouvindo uma live que falava sobre isso, em Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante, estava falando sobre isso, e o Senhor veio e me trouxe na palavra perseverar. Há uma recompensa para os que perseveram. A perseverança, ela vem da honra. E outra, quando você abre a primícia de honrar o Senhor, logo todas as outras áreas você também vai desejar honrar. Então honra o Senhor com tudo que você tem, com todas as suas primícias, com todos os teus dízimos. E dízimo não é só dinheiro, dízimo é o seu tempo, é a sua qualidade de vida, é a sua história, é tudo, tudo. Honra o Senhor com tudo, com o teu corpo saudável, ou em busca de ser saudável. E eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. Honra o Senhor com a tua mentalidade, quais são os pensamentos que têm dominado a tua mente, é de vida ou de morte. Eu por muitos dias eu fiquei em pensamentos de morte, porque eu achava que era a única saída para a minha dor, mas o que é verdade em Cristo há uma saída. Há uma saída, a morte não é a saída. Enquanto há vida, há esperança, e o Senhor diz: persevere na esperança, porque no Senhor há galardão inteiro. Eu não estou falando da vida do outro, eu estou falando de mim, da pessoa da Márcia que desejou desistir, da pessoa da Márcia que desejou parar, da pessoa da Márcia que desejou desonrar o Senhor, desistindo do projeto, do propósito de Deus. Eu estou falando dessa pessoa que se cansou no meio da jornada e disse: Senhor, para que me serve a vida? Para que me serve a vida? Para essas desonras? E o Senhor me traz aqui neste dia, nesta manhã, para dizer para mim e dizer para você: persevere, porque há um galardão para quem... O galardão é uma recompensa para quem completa a boa obra do Senhor. Se você parar no meio, você vai ter o galardão ou a recompensa do meio. Se você for até o final, a recompensa ela é completa. É sobre isso. É sobre a recompensa ser completa. Por isso eu estou aqui a contar a parábola dos dois filhos. O filho que não queria ir na vinha trabalhar para o pai, e ele foi. E aquele que falou que iria não foi. Quem você quer ser dessa parábola? O que muitas vezes não quer avançar porque está totalmente decepcionado, ou está totalmente desnorteado, ou está totalmente confuso, mas está indo. Ou você quer ser o filho que bate o peito: não, pode deixar, paizão, eu vou. E quando chega na hora H, você não vai, você retrocede. E a palavra do Senhor fala que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Há uma recompensa para aqueles que perseverar até o final. Há uma recompensa. Bom dia, Nilda, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, qual é o foco? Qual é a mensagem desta manhã? Qual é a mensagem para este dia? Aconteça o que acontecer,
eu irei honrar o meu Senhor. Sabe por quê? Porque uma coisa que Deus falou muito ao meu coração: Deus não tem nada a ver com os BO que está acontecendo aqui na terra. Deus, eu não mereço tudo isso. Será que não merece? Deus, eu não fiz tudo isso para colher tudo isso. Será que não? Será que não? Deus não tem nada a ver. Deus, ele nos livra do mal. Sim, ele entra no meio das guerras, das coisas que a gente errou na jornada, semeamos na jornada, e nos socorre. Por quê? Porque as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Agora, botar a culpa em alguém, que é Deus, naquilo que nós erramos na nossa jornada é muita covardia. As nossas escolhas, lá em Deuteronômio vai falar que o poder está na nossa mão de escolher entre a vida e a morte. E quantas vezes nós escolhemos a morte, e agora, nesse momento, nós queremos viver vida e vida em abundância. Vamos limpar esse terreno e recomeçar. Vamos limpar este terreno e recomeçar. Porque Deus não é culpado das nossas escolhas. Ele pode sim nos socorrer no meio das nossas escolhas. Pode sim, porque ele é pai. Um pai sempre vai socorrer um filho. Mas falar que ele é culpado, muitas vezes nós viramos as costas para o Senhor, desonramos a nossa chamada, desonramos o propósito de Deus na nossa vida, aquilo que ele colocou com tão excelente dentro de nós, por causa daquilo que nós estamos sofrendo. Analise bem, vê se tem cabimento. Ah, Deus, eu vou abandonar tudo, me tira a vida. Eu tô falando de mim, tô falando do outro não. Ah, Deus, eu não suporto mais, o Senhor não muda o meu cativeiro. Ei, mas quem entrou no cativeiro foi você. Agora aguenta as consequências do cativeiro, renova a tua mente, persevera, prossiga. Eu vou te dar vitória sobre aquilo que você andar em retidão, em honra a mim. Eu vou te dar vitória. A minha misericórdia vai te alcançar. Mas não vem botar a culpa em mim, se fechar e fazer manhinha, não. Que isso não cola com o Senhor. Não cola. Muitas vezes a gente quer fazer manha e levanta. Levanta, porque todas as vezes que o Senhor quis falar com os servos deles, os profetas, ele disse: põe-te de pé que eu falarei contigo. Não tem esse negócio de ficar fazendo birra no chão, não. O Senhor não lida com meninos. O Senhor é pressão, e ele gosta de filhos da pressão. Levanta que eu falarei contigo. Não vem achando que você vai fazer um drama e eu vou ceder. Deus é pressão. Ou você se fortalece e começa a falar com ele na altura que ele gosta de ouvir. Sabe qual que é a altura que Deus gosta de ouvir o filho falando? A altura do entendimento daquilo que ele deixou como promessa. Isso é uma palavra para outro dia. Mas se você fica só na lamentação de Jeremias, como diz o outro, você não vai conquistar nada, você vai viver uma vida de lagarta. Mas se você entrar no casulo, cair para dentro de si, começar a entender quem você é nele, e começar a conversar com ele, dialogar com ele na altura que ele quer, na altura que ele é, na altura de identificação de filho e de conhecimento das promessas dele, o negócio vai começar a mudar. Ele vai começar a mudar a tua mentalidade, a tua estrutura, e você vai começar a alçar novos voos. Quando eu era menina, pensava como menina, agia como menina. Agora eu sou homem. Então agora o que eu tenho que ser? Eu tenho que me portar como homem. Lá em Isaías 40 vai dizer que os jovens tropeçam, quer dizer, os imaturos tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão no Senhor, voarão como asas de águia, subirão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Acho que é alguma coisa assim. Então o negócio precisa mudar. Esse andar de menino e de menina, precisamos mudar. Mudar a nossa estatura espiritual. Senhor, eu quero não crescer no sentido de soberba, mas eu quero crescer para mim falar com o Senhor do jeito que o Senhor quer que eu fale.
Porque é bonitinho quando a gente é novinho, o novinho fala gugu dadá e papai fica ali. Agora pensa, um jovem de 15, 20 anos falando pro papai gugu dadá, papai. Não vai rolar, o pai vai falar, ó, parou com essa palhaçada, levanta, você já sabe falar direito, o que você quer? É isso que Deus está falando para nós. Tem uma recompensa no Senhor para aqueles que se portam de maneira que honre a Ele. Olhe para o Senhor com honra. Sirva o Senhor com honra. E grandes galardões virão. Bora lá para esse dia que tem mais coisas para se fazer. Excelente dia, Deus abençoe. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Café no Abba Pai, nós prosseguimos.